Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos um convidado mega especial, o Decente, que tá aqui com a gente. Ele é atleta de esporte eletrônico e irá compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Muito obrigada, Decente, por participar dessa conversa. Eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora. Obrigado eu pelo convite. Bom, vamos lá, me conta, quem é o Lucas? Bom, o Lucas é um menino nascido na Zona Sul de São Paulo, né, lá perto do Jardim Ângela. É um menino que cresceu com o irmão mais velho, que gostava muito de jogar CS.6 na época, e eu assisti ele jogando com um primo meu. E se apaixonou pelos games desde cedo. Muito bacana. A gente poderia falar, então, que você começou a se interessar pelos games em razão de seu irmão jogar? Sim. Eu via meu irmão jogando desde sempre. Meu irmão sempre foi viciado em... Viciado não, né? Mas gostava de jogar jogos no computador, no videogame. E eu, né, como todo irmão mais novo que adora copiar o irmão mais velho, e também gostava de fazer as mesmas coisas que ele. Bem bacana. E qual é a diferença de idade entre vocês? 7 anos. 7 anos. Então, acabava que você realmente era o irmão mais novo que estava ali tentando entrar na line-up e em tudo. E me conta, qual foi o momento em que você começou a jogar? Já foi muito novo? Foi mais como hobby? Foi já com seu irmão ou não? Eu lembro que a gente sempre jogou videogame, né? E aí, 2010, meados de 2010, assim, 2011, 2012, nessa época, eu entrei na escola, tava no Fundamental 2, né, no 5º ano, e aí uns amigos meus, não sei, Fundamental 2, Fundamental 5º ano, mas tava jogando, uns amigos meus da escola gostavam de jogar Minecraft, na época, e eu era um jogo de computador, eles fizeram baixar pra jogar. Na época só meu irmão usava o computador, ele usava pra jogar CS, eu jogava videogame, né, jogando Call of Duty, entre outros jogos do PlayStation. E aí, tá bom, vou baixar. Aí eu pedi pro meu irmão dividir um pouco o computador comigo, e era aquilo, né, foi uma briga, mas minha mãe fez a boa. Conseguiu dividir entre os dois? Exato. Aí minha mãe fez a boa e eu consegui jogar ali um pouco de Minecraft com meus amigos. E aí acabou que eu fui me apaixonando, aí acabou que foi começando, são 7 anos de diferença, né? Então, na época eu tinha 12, 13 anos, ele já tava com 19, então 19, 20, então ele já tava meio que... Tava saindo, meu irmão namora desde cedo, né? Eu tenho que começar a ficar mais tempo com a namorada dele, ia pra faculdade, ia ajudar minha mãe no trabalho também, aí acabava que sobrava bastante tempo pra ficar no computador sozinho. Então foi onde eu comecei a fazer vídeo pro YouTube de Minecraft na época. Eu era youtuber, fazia vídeo jogando HG, que era uma modalidade de Hunger Games inspirada nos Jogos Vorazes. Jogava Skywars, que era um outro minigame também, e jogava com os amigos da escola, passava o dia jogando. E era muito frustrante, porque eu passava o dia jogando e eu queria passar a noite também, e à noite ele chegava e queria jogar. Ele me tirava do computador. Partir. Exato. Mas foi bem legal. E quando teve essa transição? Porque quando você gravava pro YouTube, era mais um hobby. Isso não tinha o objetivo de ser profissional. Ou naquela época, mesmo no Minecraft, já existia esse objetivo de profissionalizar? Eu lembro que eu acompanhava os youtubers da época, como os Niggles, que depois eles faziam Minecraft, depois começaram a fazer vlog, tinha o Resident Evil, tinha bastante galera do KOF, aí eu falava, pô, que legal, os caras fazem vídeo, tem pessoas que gostam deles, eu quero fazer isso também. E aí eu tentei fazer, eu e o meu amigo, a gente tinha um canal em dupla. Cara, era uma patetada, mas era engraçado. Esses vídeos ainda estão na internet ou não? Não, eu deletei todas. Como assim? Tinha que estar lá ainda. Ia ser bem legal. Eu fiz a questão de deletar todas depois de um tempo. É o famoso passado me condena, né? E aí foi aí que eu tive contato pelo computador, aí eu comecei a deixar o videogame de lado, aí eu tinha um meio-irmão, né, filho do meu padrasto, ele jogava LOL,
E aí ele me mostrou o LoL também. E aí eu comecei a jogar LoL. E aí eu fiquei viciado no LoL, joguei LoL por muito tempo. E aí meu irmão odiava que eu jogava LoL. Meu irmão odiava. Coisa de irmão mais velho. Coisa de irmão mais velho. Eu odiava que eu jogava LoL. Eu falava, moleque, o que você tá fazendo? Aí eu, mano, tô jogando um LoLzinho de boa. Muito bom. Aí ele, mano, ficava bravo comigo. Rolava um preconceito ali. Muito, mano, full preconceituoso com o LoL. E aí, mano, ele meio que, mano, me xingava, me zoava. Eu falava, mano, deixa eu jogar meu LoLzinho de boa. E aí eu fui crescendo. Aí eu lembro que quando antes, né, eu tive contatos com CS.6. Meu irmão ele chegou a ter server de CS.6 na época. Isso na mesma época que eu jogava Minecraft, um pouco antes, pra ser sincero. E aí, tipo, ele tinha server lá, eu jogava também, eu lembro. A gente chegou até a jogar uns mix juntos que eu peguei o notebook da minha tia. E aí eu era muito criança, assim, eu era muito novo. E era muito legal. Mas nunca eu olhei CS como eu olho hoje. Foi um jogo que eu jogava só pra jogar junto com o meu irmão na época, eu era muito novo, eu nem... Tipo assim, eu tenho sensação, eu consigo lembrar, mas não consigo lembrar direito, porque eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, eu era bem criança. Sabia, e ele falava ele sempre falou, né, a gente conversa disso nos tempos de hoje, ele sempre falava que, mesmo eu sendo criança, eu sabia andar e atirar, que eu matava, e às vezes, tipo, não, óbvio que não matava muito, mas matava, e isso já era impressionante, tipo, uma criança de 10 anos, mexendo no computador, né, 9 anos, 10 anos. Então eu tive esse contato com o CS.6 antes, e aí depois entrou a fase que eu comecei a jogar Minecraft com meus amigos da escola, né, que eu já era um pouquinho mais velho, eu tinha um pouco mais de discernimento, e depois eu comecei a jogar LoL, aí eu joguei LoL por um tempo. Você tentou profissionalizar no LoL ou não? Também era, Queria. O LoL eu já queria ser profissional. Tipo assim, eu já tava sim, já tinha uma mindset de competir, que eu gostava. E eu acompanhava muito na época o CBLOL, acompanhava a Pen Game na época, que era meu time favorito. Sertúlio, Cub, BRTT, Dild na época, e Mylon. Então, pô, eu era muito fã dessa line-up. E eu queria ser profissional de LoL, e aí eu tentava, pô, joguei, passei horas, né? Porque cheguei a pegar diamante na época. Mas foi, tipo, isso em meados... Eu tinha uns 13, 14 anos, eu lembro que eu jogava com meu primo, e aí ele falou assim, pô, só pode ser profissional de LoL com 16 anos, eu não sei se ele inventou isso pra me zoar, e aí eu fiquei bastante triste na época. Ele quebrou teu sonho ali. Ele tava quebrou muito meu longe sonho. naquela idade, melhor desistir. Eu falei, meu Deus, não vai chegar, e agora? Mano, eu tô muito longe, tipo. Aí eu fiquei muito triste, mano. E aí eu não sabia nem se era verdade, não sei nem se essa história é verídica, tá? Eu não sei, eu só sei que ele me falou e eu acreditei. E aí eu contei pro meu irmão começou a rir de mim. Muito bom. E embutido de... Exato. Aí toda vez que ele me via jogando LoL, ele falava, pô, o que você tá jogando? Você nunca vai conseguir ser profissional mesmo. Daqui 16 anos vai demorar muito. E, pô, ele sabia que por 2 anos, ele falava zoando, né? Mas ele me zoava. E parecia uma eternidade na tua cabeça mesmo. Aí foi quando aí eu falei, compra CSGO pra mim. Ele jogava CSGO com os amigos dele, ele chegou a competir também no CSGO, nas ligas da GC, chegou a jogar a Liga Pro. Então ele teve contato com o competitivo do Counter-Strike também. Tinha no CSGO, sim. Aí ele jogou as ligas da GC, lá tinha time e tal. E aí só que ele já tava pra parar, ele sabia, ele sempre foi um cara que ele tinha os planos, a vida dele bem traçada. Então, naquela época também era muito difícil ganhar dinheiro com CS, era algo muito distante. Era mato, era muito difícil de imaginar que ia se desenvolver em uma profissão, que ia ter espaço para mais gente, né? Sim, então naquela época era bem difícil, então ele optou por fazer uma faculdade, trabalhar, ajudar minha mãe no trabalho, né? Também era comerciante, então ele ajudava ela. E acabou que teve um dia que os amigos dele veio aqui pra casa fazer um corujão, né? E aí eu pedi pra ele comprar CS pra mim, pra eu jogar um pouco. E aí eu lembro que no CS, antigamente, você tinha que jogar casual. Eu não sei se é assim hoje.
você tinha que pegar nível 3 no CS para você liberar o competitivo, e você só podia jogar 2 competitivos por dia até você pegar a patente. Era assim que funcionava antigamente. E aí eu lembro que eu joguei, e aí, pô, eu não sei se isso foi reflexo de contato que eu tive com o CS.6 na época, mas eu lembro que eu já comecei jogando, tipo, super adepto ao jogo, parecia que era um jogo que eu jogava há bastante tempo. Eu lembro que eu terminei minha MD10, eu peguei a K cruzada, logo depois eu peguei xerife, foi, tipo, muito rápido, isso em questões... É isso, coisa de, tipo, menos de um mês eu já tava a K xerife, a H1, H2, e aí eu lembro que Pô, mas como todo mundo sabe, essas patentes são muito distantes. Por você ser xerife, você ser H1, H2, é bem diferente de você ser level 20 GC, né? É igual a galera fala, pô, você é global, global level 20 GC é diferente, né? O level 20 GC é um high elo maior. E aí, por exemplo, os amigos do meu irmão eram level 20 GC, eles vieram aqui pra casa fazer um corujão. E aí, fizeram um campeonatinho de X1. E aí, meu irmão falou, vou botar o menor pra jogar. Né? Eles chamam de menor. Aí, mano, joguei. Aí eu venci 1, venci 2, venci 3. Quando eu fui ver, eu já tava na final do campeonatinho de X1. Foi subindo. Cara, tudo level 20 assim, os caras não acreditando. Aí eu ganhei. Ganhei o que foi. Ganhou e não foi sorte de principiante. Eu ganhei no campeonato X1. Na hora, os moleques me grudou assim na parede e falou, moleque, você vai desinstalar esse LOL agora e você vai jogar CS, mano. Tá ligado? Você vai ser nossa... Foi na força do ódio, da porrada, da pressão. Falaram, você vai ser nossa cria, você vai, mano, desinstalar LOL, você vai jogar CS. E, mano, se nós ver você jogando LOL, nós vai vir aqui te dar um cuecão. Mano, os caras começaram a meter uma pavor. E eu falei, mano, então é isso, vou jogar CS. Aí eu comecei a jogar CS. Aí, coisa muito... Comi o jogo, em 2 meses eu já tava level 20 GC, eu lembro. 2 meses eu tinha pego level 20 GC. Do jogo, aí eu comecei a jogar com o Gaules, meu irmão jogava com o Gaules na época que o Gaules, tipo, tinha... O Gaules tava começando na Twitch, a 100, 200 views, meu irmão já jogava com o Gaules. Aí meu irmão, me apresentou pro Gaules, eu comecei a jogar com o Gaules, aí o Gaules gostou de mim, tem vários clipes até, eu mais novo, jogando com o Gal, tal, fizeram vários memes, assim. E aí, pô, eu comecei a jogar com o Gaules naquela época, tal. E, pô, foi muito bom pra mim, foi muito legal, eu jogava, o Gaules me dava uma moral, tal. E foi assim que eu comecei a começar a subir o padrão dos jogos, de realmente querer me profissionalizar de vez. Eu comecei a me apaixonar pelo jogo, eu comecei a jogar bastante. Aí teve uma época que eu jogava muito com o Gaules, eu gostava de jogar com o Gaules, porque o Gaules ele tava com um público legal já, com bastante view, e eu gostava que a galera do chat gostava, ficava falando, pô, o Todinho, como chamava de Todinho, o Boss Fina, né, o cara lastrava. O Boss Fina, pô, o moleque joga bem e tal, assim, pô, isso me dava, né, dava aquela sensação de, tipo, eu posso. E aí eu também comecei a jogar contra o Gaules, aí o Gaules tava numa época que ele falava que ele jogava contra uns caras que telava, aí ele jogou contra mim uma vez, e aí ele falou, pô, eu jogava com ele direto, ele falou que eu tava telando, aí eu, pô, fiquei chateado, né, eu era mod do cara dele, eu era criança também, mas não sei se ele tava brincando ou não, aí eu... Tempos aflorados. Fiquei todo triste lá, falei, pô, não tela, aí ele falou, vamos X1 então, aí eu falei, vamos. Então a sua carreira foi construída no X1, então. Aí ele falou, só que o X1 dele, ele nem entrava no server e trocava X1, ele ia na Wikipedia, pesquisava Gaules e o nick do cara. Aí o nick do cara dava not found, o dele dava o perfil, ele falava, pô, ganhei 1-0. Aí, sabe qual é o plot twist? Meu nick na época era decente sem Y. E aí o plot twist foi que ele jogou meu nick na Wikipedia e tinha um decente já que era profissional, ele era sueco, né? Aí ele falou, aí esse é o plot twist. Então aí foi por isso que eu botei o Y no final do meu nick também, por conta desse dia. Eu nem fazia ideia da existência desse cara. Mas foi mais ou menos assim, que iniciou, né, a paixão. Isso foi tudo muito rápido, foi tipo na época que eu joguei, eu comecei a jogar mesmo, já aconteceu essas coisas por menos de 2-3 meses. Foi muito, muito, muito rápido. E me conta um pouco mais sobre o Senic, já que você entrou nessa questão, da onde surgiu
A gente brinca, decente, era pra ser todinho, era pra ser menor. Meu, mano, eu não tinha criatividade nenhuma pra nick, eu não vou nem falar o nick que eu usava aqui no LoL, porque não pode. Bonito, que medo. Então era, mano. Então, tipo, eu não. Ficou tímido até. Não tinha criatividade nenhuma pra nick. Aí eu. Tinha um amigo meu, amigo do meu irmão, que jogava em time com ele, o NK. Ele virou profissional, chegou a jogar o Cloud Circuit na época, que foi o maior campeonato que teve aqui no Brasil. Né, jogou pela Red Canids, pela Bravo, se não me engano. E aí ele usava esse nick numa Smurf dele. E aí eu falava, ele falava, eu falei pra ele, pô, eu não tenho criatividade nenhuma pra nick. Todo nick que eu botava, as pessoas zoavam, falavam que era ridículo. Eu vou botar esse nick aí. Ele falou, mano, pode usar. Aí eu comecei a usar decente pra mim. Tá. Então, basicamente, meu nick foi plagiado. Ele criou meu nick pra mim. Meu nick foi plagiado dele, o NK Arthur. De mandar um salve pra ele. Obrigado por esse nick da hora. Obrigada, você me salvou do bullying eterno. Me salvou, mandou um nick legal pra mim. E você se identifica com ele. Hoje eu me identifico com ele. Hoje eu sou decente. Hoje é teu e passado que fique lá atrás. O passado que fica lá atrás, exatamente. Muito bom. Me conta quando teve esse momento de transição que mudou uma chavinha dentro de você e você percebeu, poxa, eu não tô fazendo mais isso só pra me divertir, talvez vai virar minha profissão. Porque ali quando você tava com o galês, você já achava que isso ia virar sua profissão ou não? Então, eu sempre gostei de competir. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva na minha vida, em tudo. Eu não gostava de perder. Mano, eu odiava perder no futebol, no pega-pega, na batidinha de carta. Então eu sempre me esforcei pra ganhar. E quando eu perdi, eu ficava injuriado. Ficava, mano, não acredito que eu perdi. Mano, não, agora eu vou ganhar. Eu nunca desisti. Eu falei, agora eu vou ganhar. Então eu sempre fui competitivo. Então quando eu conheci no mundo dos games, é a mesma coisa. Eu sempre gostei. Pra mim, eu queria jogar pra estar entre os melhores. Eu não gosto de jogar um jogo, por exemplo, que eu não, se falar, um jogo competitivo que eu não vou jogar bem assim, eu não gosto, sabe? Então, se eu for pra pegar um jogo, eu vou me dedicar nesse jogo ao máximo pra ser bom. Então, eu gosto de fazer excelência nos meus hobbies. E então, na época era hobby jogar LOL, mas eu já queria ser profissional, né? Então, eu me dediquei, queria ser pró. Quando foi CS a mesma coisa, quando fiz a transição, queria ser pró. E eu me apaixonei também por ver os profissionais na época, né? Na época já tinha um SK, eu não cheguei a ver o Brasil sendo campeão mundial de CS. Você era bem novinho. Eu comecei a jogar em 2018, já tinha sido. Então eu peguei a era do Brasil não ganhando. Eu peguei, tipo... Sim, você não chegou a assistir presencialmente. Eu me sinto uma vovó. Quando você falou que tava entrando no 5º ano, ali em 2012, 2013, eu falei, meu Deus, foi o ano que eu entrei na faculdade. Meu Deus. Eu não acho que nem foi em 2012, 2013, viu? Porque, sendo bem sincero, 2010 eu tinha 6 anos de idade. Eu acho que eu errei a data. Eu acho que foi mais pra frente. Eu acho que foi em 2015, 2016 que eu tava no 5º ano. Piorou? Não. Para. Você tá tentando melhorar a situação, mas você tá só piorando pra mim. E aí, eu lembro uns vídeos muito bons na época, como a HLTV Profile, que contava a história do Cold, do Fallen, do Taco, do Fer, do Lin. Então eu gostava de assistir esse vídeo. Meu vídeo favorito da vida é o SKD Dream. Já assisti esse vídeo, mano, umas 30 vezes, inclusive momentos até hoje, quando eu tô num momento que eu não sinto que eu tô na minha melhor fase competitivamente, eu gosto de assistir esse vídeo, porque ele me deixa hypado. Ele é muito bom. Eu sou suspeita a falar. Eu também gosto muito. Eu acho que ele dá, assim... Faz negócio. Arrepia, chega a arrepiar, é bom. Então, eu era muito fã dessa galera. Tipo, não tem como não ser fã. Sempre me inspirei, né, na galera do SK, principalmente no Code. Code é o jeito, inclusive o jeito de jogar hoje, tipo, é uma forma mais ou menos do que ele não tô falando que é igual, porque não tem como, o cara, mano, é um monstro. Mas, tipo... Mas é uma inspiração. É uma inspiração, exato. Então, o Code sempre foi uma inspiração pra mim em jogo. Então, eu era muito fã dessa galera do SK, sempre foi. E pra mim é muito legal, por exemplo, hoje, né, ter tido a oportunidade de jogar com algum deles, como Phelps,
né? Então, bem bacana eu ter jogado com a galera das antigas. E é isso, foi assim que eu transicionei na época, vendo os vídeos e me apaixonando. E aí eu lembro que minha mãe, como todo pai e mãe é bastante preocupado com o filho, minha mãe falou, pô, filho, mas será se isso realmente vai dar, né? Vai virar profissão, vai dar dinheiro. Então. Aí eu lembro que meu irmão chegou pra ela e falou, pô, mãe, senta aqui. Né, meu irmão me deu uma moral, falou, ó, assiste esses vídeos. Aí meu irmão mostrou pra ela a SKT Dream, mostrou os vídeos da Guerra TV, mostrou o vídeo da história, a história de superação do Fer, do Fallen, né? Então, da galera, e aí... Eu fico até arrepiado, que legal, convenceu através da aí história. minha mãe falou, é isso, então, ó, filha, você tem esse sonho, a mãe vai te dar até 20 anos de idade pra você chegar a algum lugar. Minha mãe falou, minha mãe sempre foi muito pé no chão, e a minha mãe falou, ó, você tem até tal idade, porque eu sou sua mãe, eu não vou deixar meu filho ficar parado, porque infelizmente tem sonhos na nossa vida que são apenas sonhos e tem sonhos que se tornam realidades e você precisa ter maturidade para aceitar que talvez esse sonho possa não se tornar real. Eu falei, não, mãe, pode ficar tranquila, 20 anos é tudo que eu preciso para chegar lá e eu vou chegar. Ela falou, é isso. Boa. A única coisa que eu peço pra você é escola. Estudo, nunca dei trabalho pra mim na escola. Isso era diferente, total diferente do meu irmão. Eu era rebelde em casa, mas na escola não tinha o que falar. Eu sempre fui eu fiz CDF, era meio CDFzinho. Só era meio da zoeira. E aí as professoras ficavam bravas comigo porque eu terminava a lição rápido e ficava bagunçando. E meus amigos não terminavam a lição. Eu era desses. Então, tipo, na escola não tinha que falar de mim. Tomava um... sai que foi a época de minha mãe tirar e esconder cabo do computador. Nossa, teve essa época também, mano. Verdade. Tentava controlar, diminuir o tempo. Exato, não, principalmente quando eu fazia malcriação, né, como todo adolescente. Bem aquela fase da rebeldia. Fase da aborrecente, né, que chamam. E aí teve essa fase também, que aí minha mãe escondia cabo do computador, cortava o cabo da internet. Muito bom. Meu irmão é formado em TI, né? Então meu irmão sabia fazer clipar o cabo de rede de novo. Então ela cortava e quando meu irmão queria chegar em casa jogar, ele só clipava rapidão ali e jogava, né? Aí, mano, ela... É um nível muito acima. Mano, várias sataria. Porque ela sabia que ela... Teve uma vez que ela escondeu o cabo de força, eu peguei a fonte do cabo de força da panela de arroz dela. Ela chegou em casa e tava jogando, velho. Rataria, que rataria. Meu Deus! Tinha jeito pra tudo. Vocês davam seus pulos. Eu arrumava jeito pra tudo na época. E aí, teve essa época também bem boa. E, pô, foi mais ou menos desse jeito, assim, que o Lucas, né, surgiu no mundo do Counter-Strike e começou a amar o jogo e querer se profissionalizar. E quando foi o seu primeiro contrato e qual foi o seu primeiro time? Porque sua mãe tinha dado o prazo de 20 anos. E quando foi que aconteceu? Ou começou a acontecer que realmente jogar no profissional? Então, graças a Deus as coisas foram rápidas até demais. Só que eu na época não tinha maturidade para entender que estava sendo rápido. Eu achava que estava demorando. Já teve épocas de eu... chegar assim e falar pro irmão, acho que eu não quero ser mais profissional, tal, e ele, mano, se liga, moleque, vai jogar, tal, só joga, vai dar bom, confia. Na época eu jogava LCL Diamond, que era uma plataforma na Faceit, né, do PBF, e eu jogava, e aí um amigo meu, que inclusive jogou em time comigo, HPS, ele tinha minha idade, ele é um pouco mais novo que eu, né, um ano e pouco mais novo, ele falou, pô, vou jogar ali a Liga Aberta com o BLD na Rensga, né? Aí que era BLD, Paiva, e aí ele falou, pô, vou jogar ali Liga Aberta com eles. Aí eu falei, pô, que legal. Aí ele falou, pô, tá faltando um. Aí eu falei, pô, mano, eu completo jogar. Aí eu já adicionei o BLD na Steam. A BLD me aceitou, aí eu mandei mensagem pra ele, deixa eu completar, fiquei sabendo que tem uma vaga. Aí ele falou, pô, pode jogar aí, tranquilo. Aí a gente jogou. Aí a final, foi uma final contra a G3X, que o Gaules estava transmitindo que a G3X era Michel, Pava, Kogu, Spaca, e eu não lembro o último.
mas me perdoa, não lembro o último. Aí, acho que era FV, né? Talvez seja o FV. Aí, a gente jogou, ganhei. E aí a Gamers Club anunciou pela primeira vez um MVP da Liga Aberta. E aí tinha sido eu, né? Pô, foi uma edição especial, eu fiquei mó feliz. Aí, pum, anunciaram eu lá como MVP da Liga Aberta no Twitter. Pô, fiquei felizaço. E aí, pô, os caras gostaram de mim, fiquei no time. Aí eu fui campeão da Liga Aberta, fui campeão da Liga Amadora, fui campeão da Liga Profissional principal. Foi subindo, um atrás do outro. Exato, foi subindo e foi sendo campeão. E aí, minha primeira Liga Profissional, eu cheguei na final contra a 9Z do ZAC, né? Que era a 9Z da época do ZAC do Beat. E aí eu perdi por 2-1, fiquei muito triste. E aí, pô, por motivos de injustiças que eu não quero nem falar, né? Que são pessoas que eu nem prefiro dar ibope, me tiraram do time, né? E aí, pô, fiquei bem chateado, mas certas pessoas que estavam ali naquele time se arrependeram, veio falar comigo, mas esse foi meu primeiro contato. Meu primeiro contato com o time foi esse, foi a Rensga. Você já tinha contrato, já tinha salário? Eu tinha 15 anos de idade e me deram um salário de R$1.200 na época. Que era muito. Era muito. Entendi. E aí, mano, minha mãe, pô, ficou super feliz, assim, falou, tipo, meu Deus, é isso, vai pra cima. Que legal. Você é bom. Aí começou a apoiar, e aí veio o apoio máximo, que aí minha mãe, né, não tinha como saber se isso podia dar certo, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que, infelizmente, as chances não são tão altas assim, e minha mãe acreditava no filho dela, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que podia dar errado e tá tudo bem, se desse. Não, e a gente tem futebol, tanta gente quer ser jogador de futebol, eu sempre falo aqui no podcast sobre esse exemplo, mas quantos meninos querem ser jogador de futebol e quantos conseguem ser? Então eu acho que no esporte eletrônico, além de ser algo totalmente diferente, né, algo distinto, algo novo na geração dos nossos pais, ao mesmo tempo é tipo, quantos irão conseguir, né, quantos terão essa oportunidade, e não é só dedicação, é potencial, é tudo. Então ela teve que manter o pé no chão. Sim. E aí foi mais ou menos isso. Foi esse foi o primeiro contato. Também foi um episódio meio triste, que foi o primeiro kick que eu tomei na vida. E aí eu fiquei bem frustrado. Eu falei, mano, não, vou dar a volta por cima e vai dar bom. Mais forte. Vou voltar mais forte. Aí eu fui. Aí foi indo, aí foi indo. Aí fui entrando em outros times. E começou a sua jornada. Você lembra que você fez o seu primeiro salário? Lembro. O quê? Eu comprei iFood e eu comprei peças de PC. Você teve essa liberdade de comprar o que você quisesse. Eu pedi iFood e comprei peças de PC. Muito legal. Adorei. Muito legal. Eu cheguei a receber 2 salários só, né? Então não deu pra fazer muita coisa, mas eu lembro que eu comprei peça de computador. Não, mentira! Não foi isso que eu comprei. Confundi. Meu primeiro salário, eu comprei 2 tênis. Um Air Force e um NMD. Fui na loja e comprei 2 tênis, que eu tinha vontade de ter. Pronto. Foi esse meu primeiro salário. Foi isso que eu comprei meu primeiro salário. Aqui na Estica. Muito bom. O iFood veio depois, as peças vieram em outro momento. Sim. Porque, né, eu lembro, né, que, tipo, graças a Deus nunca chegou a faltar nada na minha casa, mas viemos de família humilde, né, família, tipo, então, que, por exemplo, eu queria um Vans na época, o Vans tava na moda, e aí, pô, minha mãe falava, pô, filho, o Vans tá caro, minha mãe não vai conseguir, tá, mas, pô, tem o Converse, que é o mesmo modelo, tal, sabe? Pode ser, tal, legal, né, então, tipo, eu sempre tive vontade de ter tênis, assim, achava bem legal, e não tinha condição de ter, né, infelizmente. Mas então, o primeiro salário, eu lembro que eu comprei o Air Force e o NMD, que eram 2 tênis que eu gostava e é isso. E te fizeram muito feliz. Me fizeram muito feliz. Quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Os maiores desafios foi ter a paciência de não querer que tudo aconteça instantaneamente. Porque é normal que pessoas jovens queiram que tudo aconteça tudo muito rápido
e se frustram muito com isso. Eu me frustrei muito já, com as coisas não saindo do jeito que eu esperava que saísse. E, pô, foi muito triste, né? Eu lembro. E aí, graças a Deus, eu tinha meu irmão do meu lado, que me apoiou bastante. Ele era mais velho, tinha uma maturidade, outra perspectiva de ajudar. Sim, ele me apoiava bastante, falava bastante e me dava bastante moral. Então, me dava conselho, brigava comigo que eu tinha que brigar. Então, isso me ajudou muito. Mas esse foi o meu maior desafio no CS. E qual foi o momento que você percebeu que seus esforços estavam valendo a pena? Eu passei por times bem legais, mas o momento que eu sou muito grato a todos os companheiros de time que eu já tive, mas o momento que eu realmente vi que meus esforços estavam sendo reconhecidos foi quando eu entrei na Fury Academy, né, que eu tive um baita professor na Fury Academy, MSR, foi um coach excelente para mim, me ensinou muita coisa, sou muito grato ao Mini. Me ensinou desde ser pontual, desde coisas de vida até de coisas de CS. Eu lembro claramente dele brigando comigo de várias coisas de postura, de coisa, porque ele queria me transformar num atleta de alta performance, não só num cara que sabia atirar e jogar. Então ele queria desde me ajudar tanto... ver todos os outros fatores que Exato, e ele fez isso muito bem, eu sou muito grato a ele. Foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida. Eu fiquei 2 anos na Fury Academy, um ano e 10 meses, assim, 2 anos. Então foi uma pessoa muito importante na minha vida. Com certeza ele tem muito do que eu sou hoje graças a ele. E foi ali naquela época, foi ali que eu falei, caramba, que legal, tá ligado? Aí tinha o Guerri também que vinha falar comigo e, naquela época a Fúria tava já o time top 1 do BR, então eles estavam dominando, então, ter esse contato com, né, o melhor time do... Estar nesse time dava sonhos, perspectivas. Sim, e tá lá, ter contato com essa galera, o Cacerato gostava bastante de mim, eu conheço o Cacerato há muito tempo também, então, era muito legal, era bastante legal. Que demais. Qual foi a vitória ou partida, enfim, que você considera inesquecível? Putz, tem duas. Tem a da classificação pro Major contra a PEN, que foi muito... Foi um RMR que a gente teve total dominância, foi bizarro, assim, ninguém esperava que seria daquela forma. Então, para mim foi muito emocionante. E teve a contra Gamer Legion, que foi a vaga do Legends, do Major. Então, foi, né, tudo em sequência. Então, foram 2 vitórias para mim muito importantes. Foram as 2 mais importantes. Um campeonato tão grande, né? O maior campeonato internacional. Sim. Então, a classificação pro Major e a classificação pro Legends. E qual foi a derrota que foi mais complicada, que doeu mais, e o que ela te ensinou? Fúria e M-Colony do ano passado foi a derrota que mais me frustrou. A gente espancou o primeiro mapa, tava muito quente, aquele jogo tava muito quente, eu lembro que, mano, tava trocando. Hypado, total. Aí, mano, até tava gritando, gritei né, porque o KS é meu amigo há muito tempo, gritei, tava na hora. Mas, mano, terminar do jeito que terminou, num 13-0 no último mapa, foi muito frustrante pra mim. Acho que foi a derrota que mais me amargurou. Então, acho que foi aquela derrota. E o que você tira de lição dela? Você conseguiu tirar do limão uma limonada ou ainda só dói? Consegui. Tirei uma lição. Mas são lições pessoais de vida, assim. São lições pessoais. Mas tirei uma lição ali. Ali o couro comeu ali depois daquele jogo. Eu lembro. Mas, foi uma derrota muito dura. Muito dura. Mas que bom que você conseguiu direcionar sua energia e aprender com isso, né?
realmente tirou uma lição disso tudo para voltar, tanto na parte profissional como na parte pessoal, numa nova versão, uma melhor versão de si mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre hobby. O que você gosta de fazer quando não está jogando? Dormir. Ó, eu tenho um hobby com a minha namorada, que a gente gosta de explorar os restaurantes aí de São Paulo. Então a gente vai em vários restaurantes aí de São Paulo. Amei esse hobby. Já quero uma listinha com os melhores. E aí a gente vê os melhores, assim, a gente começa a ir, a gente vai listando. Então por exemplo, teve um mês que a gente foi em quase todas as melhores hamburguerias de São Paulo. Pô, bizarro isso. Falei que amor, dá um tempo, eu vou virar um hambúrguer. Aí lá eu fiquei sem comer hambúrguer bastante tempo. Aí teve. Aí, pô, depois a gente já foi em vários restaurantes de massa e tal. Então, esse é um hobby. E é bacana porque São Paulo tem muito restaurante, né? Então você consegue aproveitar essa parte cultural, gastronômica, etc. da cidade. Sim. Eu gosto de jogar FIFA com meu irmão. Então a gente joga bastante FIFA. E eu gosto de assistir série. Ela vai brigar comigo se ela ver esse podcast e vai falar que é mentira. Mas eu gosto de assistir série com ela, só que eu não sou uma pessoa que gosta muito de assistir séries e filmes. Tá. Então. Não é nem que eu durmo, eu me entretenho, só que não tanto. Tipo, eu não chego assim em casa e falo, nossa, que vontade de assistir uma série. Eu sou uma pessoa que chega em casa e fala, nossa, que vontade de jogar um CS. Então, tipo, mas eu assisto, assim, séries com ela briga comigo. Vou chamar ela aqui pra conversar comigo também. Ela chamou? Vou chamar. Ela briga comigo. A versão dela. Que ela fica aqui do lado, né? E aí ela fica aqui do lado, ela só fica tipo, me olhando assim, eu tô jogando, eu olho pra ela com uma cara de brava, assim, já tipo 1h da manhã. Aí eu. Tá, é a última. Aí ela, tá bom, é a última. Aí quando ela, mano, sei lá, ela mostra que eu já startei outra, ela nem viu, e, mano, tamo na laveta, sinistra. E aí eu gosto de ficar jogando com meus amigos, com meu irmão, eu gosto de jogar bastante CS com meu irmão também, jogar muito CS. Então. Ai, hein? Meu Deus, esse podcast tá revelador. Não é pra terminar relacionamento, hein? E ela fica brava comigo, mas ela entende. Mas, pô, o tanto que eu fiz ela jogar Valorant ano passado, desde quando a gente começou a namorar, eu sempre comeu o babá. E aí eu falei, tá vendo aí, ó, esforço, pô, chegou na final do Mundial, top 2 do mundo, tá, ó. Podia ser top 1, podia. A jornada dela foi muito legal, eu acompanhei de perto. Podia ter sido top 1, podia, mas agora, ano que vem, top 1 agora. Então, pô, ela até fala, pô, amor, obrigado, porque ela não tinha esse costume de jogar tanto, só que ela viu eu jogando tanto, aí eu olhava pra ela tava tipo, vamos ser sério, não, vai jogar, tá ligado? Vai jogar, deixa eu jogar também. E aí acabou que ela deu bom, ela fala. Foi perfeito. Acabou sendo ótimo, porque como os dois precisam jogar em alta performance, é algo que um puxa o outro, um incentiva o outro na tua própria modalidade. Exato, então basicamente os jogos é esse, ver com os amigos, jogar FIFA com meu irmão, jogar CS. Eu amei dos restaurantes, eu vou querer uma listinha depois, né? Como você lida com carinha e com as críticas da comunidade? Então, críticas eu não vejo muito, sendo sincero. Eu, tipo, olho lá as críticas, dou uma leve olhada e falo, tipo, pô, esse cara pode ter razão, esse cara não entende nada do que ele tá falando. Tem umas críticas que eu olho e falo, pô, isso aqui é verdade. Pô, real. Então, mas tem que separar muito bem. Dá pra peneirar e virar algo construtivo, e o que é só blá, blá, blá. Exato, tem comentário que o cara começa, decente, seu, me xinga pra caramba, mas no meio do comentário ele fala, pô, por que você fez isso? Eu falo, pô, ele tem razão, tá ligado? Mas tipo, eu absorvo a parte boa. Tem crítica que tem cara que tá falando que, mano, não faz ideia, eu só ignoro. Fala, não tem. Infelizmente não tem um, né? A pessoa vai, boa. E o carinho da galera, pô, eu amo ficar vendo. Acho muito da hora quando se comenta, se acha esses comentários. É muito, muito satisfatório pra mim. E, pô,
show demais. Adoro mesmo, de verdade. Ajuda bastante, tipo, a realmente continuar seguindo no sonho e fazer o que ama. Dá um gasto. Qual é a... deixa eu ver aqui, peraí. Existe algo que você gostaria que os fãs soubessem sobre você? Que eles não sabem ainda? Cara, acho que nem eu sei algo assim, viu? Quase uma terapia. Foi muito profundo isso, velho. Nem eu. Galera, não sei se vocês sabem ou não sabem disso, mas saibam que eu tô me dedicando para conseguir dar orgulho aí pra galera, pra vocês. Eu sei que vocês torcem, cobram e vocês estão no direito de vocês como torcedor. E então pode ficar sabendo que o meu máximo eu tô fazendo meu máximo e me dedicando, eu tô bastante. E é isso. Não, bem importante. E me conta um pouquinho mais, então, já voltando nessa parte de dedicação. Como é a tua rotina? Como é a tua rotina fora de campeonato, né? Que a gente sabe que o campeonato acaba sendo bem intenso, mas como é a rotina de treinos? Então, a minha rotina de treino, ela é... Eu acordo a partir de agora, né? Comecei faz umas 2 semanas, então eu vou contar a rotina nova, tá? Porque a rotina antiga, não quero que as pessoas se espelhem naquela rotina, porque não é algo saudável. Vamos na É uma meta. rotina boa. Então, mano, minha rotina nova ultimamente tá sendo acordar cedo. Então, eu acordo lá para umas 9h30. 10 horas eu tô fazendo um cardio em jejum. Volto. Tomo um shake. Dou um cafezinho para dar aquele bump. Já entro no PC umas 11 e pouca, 11 horas. Começo a ver coisa de CS, começo a jogar um DM, vejo uma DM ali, um Edge. E 1h da tarde começo os treinos. Me reúno com o time 1h da tarde. Treinamos até as 8. Acabo o treino das 8. Eu como algo para dar energia, vou para academia, volto, tomo banho, janto, CS de novo. E depois um pouco de tempo com a namorada e durmo. Então, essa é a minha rotina, ultimamente. E 6 dias por semana? Vocês treinam? Treinamos aqui no Brasil, a gente treina só de segunda a sexta, porque não tem treino sábado nem domingo aqui, mas na Europa a gente treina de sábado e domingo também. Algum momento você já pensou em desistir e o que te motivou a continuar? Já pensei em desistir muito, só que tem uma parte da minha vida que as pessoas não sabem, mas meu pai faleceu e meu pai, ele era o provedor da casa. Então, quando meu pai faleceu em 2010, eu tinha 6 anos de idade, a gente passou por bastante dificuldade financeira depois disso. Graças a Deus, minha mãe foi muito guerreira e não deixou faltar comida na mesa, nada faltava pra gente, mas tipo, passei uma fase da minha vida que foi muito difícil, e era muito triste ver minha mãe chorando, naquele jeito desesperada, não sabendo o que eles vão almoçar amanhã, e ela tendo que se virar. Então, pensei muito em desistir. Eu não vou nem entrar. É uma parte difícil, até emociona um pouco, né? Foi muito difícil, passei por umas dificuldades, né? Maus bodados, fomos despejados do apartamento, tal, fomos mandados embora, não sabia, algo muito triste. E toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava disso, e aí eu pensava comigo, o talento que Deus me deu foi para mudar a situação da minha família, foi para mudar a situação da minha vida, então eu não posso desistir agora, eu tenho que mudar, eu vou ser diferente, eu vou mudar. E aí, isso que me motivava cada vez mais continuar no foco e não desistir. E aí, quando veio a proposta Imperial, ali eu falei, é agora ou nada, é tudo ou nada, eu vou para cima, eu vou chegar lá, não vou chegar lá para ser só mais um que chega e cai, eu vou chegar para ficar, vou chegar para amassar, e eu vou ser um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo em breve, e eu tenho esse pensamento, e eu falei, eu vou para cima, eu vou mudar a vida da minha família, eu vou mudar a minha vida, e precisa ser eu, e tem que ser eu, não pode ser mais ninguém, e é isso. Então esse é meu pensamento toda vez que eu pensava em desistir,
E acho que tá indo no caminho certo, eu espero. Tá indo pelo caminho certo, eu fico muito emocionada, assim. Realmente você tirou forças do além e você quis ser sua melhor versão, né? Todos os momentos que você pensou em desistir, você teve... você tinha duas escolhas, ou se afundar ou realmente continuar nadando. E olha onde você está hoje, então eu tenho certeza que sua mãe tem muito orgulho de ti, toda a tua família, e que você tem uma trajetória incrível ainda pela frente, tem muita coisa boa por vir. Já teve muita coisa boa que aconteceu, mas com certeza tem muita coisa boa por vir. Sim, total. Fico muito feliz hoje de poder... Minha mãe, né, perdeu o marido, teve que criar 2 filhos sozinha. Sou muito grato ao meu pai de hoje, né, o padrasto, depois minha mãe viúva, depois de 5 anos, encontrou um cara bom, né, que é o meu padrasto, que é um cara de índole perfeita, um cara muito gente boa, muito, assim, me inspira bastante também, um cara muito trabalhador, muito batalhador, e ele, sim, ele é o meu... Eu falo que ele é meu fã número 1, porque, ele faz tudo por mim, faz tudo pra mim, desde sempre, e eu sou muito grato a isso, e ele deu forças pra minha mãe, porque eu tenho medo do que poderia ter acontecido com a minha mãe se não fosse ele, né, então... Eu sou muito grato a ele e muito grato à minha mãe também por tudo que eles fizeram pela gente. E hoje eu posso retribuir isso por eles com uma coisa simples, como levar eles para sair, para jantar num lugar legal, conseguir dar um pouco mais para eles poderem se divertir, poder fazer uma viagem, ou pagar um convênio médico para eles que eles não tinham e não se cuidavam tanto. E hoje eu pago e eles vão num hospital bom e que se cuida. E tô pagando o personal trainer para ela começar a se cuidar, para ela cuidar do corpo dela, né, para aumentar a autoestima, saúde e ter mais longevidade. Então isso para mim é algo assim muito bom. Muito gratificante poder contribuir, poder realizar esse sonho, né? Sim. Transferir nas outras pessoas também, através da realização do teu sonho, conseguir também realizar o sonho que está ao teu redor. Sim. E um pouquinho falando do futuro. Me conta quais são os seus sonhos e suas metas pessoais e profissionais para os próximos anos. Então, o meu sonho é ganhar um título terrestre para o Brasil. Uhum. Na verdade, essa é... Eu não sei... na verdade, essa é a minha meta. E sonho também. Meu sonho... Então, essa é a minha meta e meu sonho, ganhar um título terrestre para o Brasil e ser um dos melhores jogadores do mundo. Essa é a minha meta, esse é meu sonho. Tá entre os melhores. E é isso. Por agora, essas são minhas únicas metas e sonhos, assim, que eu tenho que eu tô visualizando, assim. Uhum. As metas de vidas e sonhos de vidas construir uma família, ter filhos, poder dar uma boa educação para meus filhos, né, e ser um ótimo pai, né, assim como minha mãe foi uma boa mãe para mim. Uhum. Incrível. O que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico? Digo para eles tomarem muito cuidado com as pessoas que eles convivem dentro desse mundo, porque é um mundo, infelizmente, que ele é meio obscuro. Tem as suas partes boas, mas é uma parte meio obscura, então não se corrompam, sejam pessoas boas, né? Não cometa uns erros bobos que eu cometi antigamente, de ser chato e folgado demais. São erros que vai te atrapalhar futuramente, porque hoje o mundo é network, então se você tem uma boa relação com todo mundo, conta bastante. E o principal de tudo, que isso é óbvio, se dediquem. Se vocês querem ser algo na vida de vocês, se dediquem e sejam pessoas que façam as coisas com excelência, não sejam pessoas preguiçosas. Se você põe uma meta na sua vida, você tem que se dedicar para alcançá-la. E é isso. Mas o principal mesmo, tirando a parte de dedicação, seja uma pessoa de bons relacionamentos. Uhum. É muito interessante
porque nos bastidores, né, do esporte eletrônico, a gente vê como o mundo gira e o mundo gira rápido demais. Então, é bom sempre ter bons amigos, boas relações e ser bem quisto pela comunidade para ter esse apoio. Eu me arrependo de bastante coisas que eu já fiz na minha vida nesse mundo de esporte eletrônico. Brigas que eu poderia ter evitado por besteira, discussões bestas e até farpas à toa. Hoje eu só prefiro não ser uma pessoa que, igual eu falei mais cedo, não dá ibope, não cito coisas e sigo a minha vida. Não preciso também mostrar para ninguém que onde eu tô, e é isso. Pessoas que me fizeram mal, ou pessoas que eu fiz mal também, que às vezes você pode machucar as pessoas e você nem sabe. Então, só simplesmente tente ao máximo ser uma pessoa de bons relacionamentos, uma pessoa neutra. É óbvio que, por exemplo, né, pessoas jovens falam besteiras, né, adolescentes falam besteiras, é normal. Quem nunca ofendeu ninguém, nunca xingou ninguém? É impossível você falar que não. Então, tipo, só que hoje, antigamente, você pode dizer, hoje tá tudo sendo... Hoje você está sendo observado o tempo todo, então suas palavras podem te condenar, né? Então, é aquilo. Só evite ser uma pessoa neutra, assim. Esse é o maior conselho que eu posso dar. Seja uma pessoa de bons relacionamentos. Sim, desenvolva essa parte de soft skills que a gente chama, né? Realmente saber conviver em sociedade, que no final das contas não é só sobre o jogo, mas sobre a sociedade em geral, né? Como é importante a gente saber conviver e tudo mais. Exato. E falando um pouco mais de legado, quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Se eu conseguir... Tenho certeza que vai conseguir. Eu espero que sim. Eu tô batalhando para isso, mas eu quero deixar um legado e eu espero conseguir deixar na mente das pessoas como um jogador assim, espelho, um jogador que foi e fez algo, conseguiu, e que as pessoas olhem e falam, pô, eu quero me espelhar no Decente, assim como o Decente se espelhou no Goldzera, assim como o Decente se espelhou no Cacerato também. Então, eu quero que a galera mais jovem se espelhe em mim, da mesma forma que eu me espelhei neles, mas para isso eu preciso fazer também. Eu preciso fazer igual, preciso ganhar título, mostrar que o Brasil também vai voltar e boa. Então, esse é o legado que eu quero deixar. A gente tem potencial, a gente tem muitos times no cenário. Tinha uma época aqui onde tinha dois times, olha onde a gente tá, olha Xangai, o Major Xangai, olha a gente lá, como incrível foi. Estamos no caminho certo, tenho certeza que no futuro colheremos mais frutos. Sim, espero que sim. E é mais ou menos isso mesmo. Eu sonho um dia poder deixar um legado igual os 5 deixaram, né? Os 5 é os nossos super-heróis, né? Fallen, Cold, Fer, Fenix e Taco. Então, um dia eu espero conseguir deixar um legado parecido com o deles e vou batalhar para que isso seja possível. Sim, vou estar aqui na torcida como sempre. Bom, eu tenho um quadro agora no final de bate-bola mesmo, só para conhecer um pouquinho mais e ter mais algumas indicações para o público. Apesar de você ter falado que não gosta muito de seriado, qual é o seriado que você mais gostou de assistir? How I Met Your Mother. E qual seriado você tá assistindo agora? Ruptura. Qual o teu time de futebol? Corinthians. Poderoso Timão. Eu sou São Paulina. Tudo bem. Tá tudo certo. A gente se discordar sobre. E uma palavra pro teu ano. Essa pega, hein? Opa, aqui tem algumas, né? Uhum. Mas eu diria sucesso. Sucesso. E eu te desejo todo sucesso do mundo.
Muito, muito obrigada, Decente, pela sua participação. Adorei conversar contigo, saber um pouco mais da sua história e poder compartilhar também com o pessoal toda a sua trajetória até aqui. Desejo muito sucesso e obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Letícia. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, galera. É nóis. E obrigado a quem chegou no final do vídeo também. Tamo juntos. É isso aí. Gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador oficial do podcast, a Fallen Story. Eu tenho o cupom lá, LELORENA. É isso. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.